Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo muito bem. Essa semana está sendo excelente. Por uma série de questões que não cabe entrar agora. Está sendo uma semana fora da rotina, né? Bastante fora da rotina. Mas está sendo muito boa. Tá dando para rever algumas pessoas, né? Enfim. Até eu que sou louco por rotina, consigo perceber que de vez em quando sair da rotina por um bom motivo é muito bom. E as férias estão chegando também, né? Em julho eu entro de férias, né? E serão na verdade férias bastante conturbadas, né? Eu tenho muita coisa para fazer, muitas viagens para fazer. Em grande parte porque eu vou estar finalmente com os meus convites da ordenação prontos. Então eu vou viajar para vários lugares, na medida do que é possível em um mês, né? Porque infelizmente vai ser impossível visitar todo mundo, né? Por exemplo, eu tenho grandes amigos ali em Pelotas, né? Na cidade em que eu fiz a minha graduação, mas eu não vou conseguir ir lá para o extremo sul do estado, infelizmente, por uma limitação de tempo mesmo, né? Eu não digo nem uma limitação financeira, porque a providência é muito boa e as pessoas são muito generosas e as coisas vão aparecendo conforme a gente precisa, mas por uma limitação de tempo mesmo, né? Não vou conseguir entregar os convites pessoalmente ali, mas eu vou conseguir ir para outros lugares, entregar para outras pessoas, enfim. Vão ser umas férias corridas, mas vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E... Poxa vida, tinha alguma coisa que eu queria falar com vocês agora nesse comentário inicial que eu me esqueci completamente. Eu não anotei, aí eu sentei aqui pra gravar e eu pensei, não, tem que falar daquilo também. Ah, sim, lembrei. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tá? Mas assim, o pessoal que apoia, né, o pessoal que é membro da Escolinha do Moribundo, viu ali no grupo do Telegram e depois eu coloquei isso também no Instagram, nos stories, né? Fiz 2 enquetes e tudo mais, apresentando um novo projeto que vai acontecer e vendo a reação das pessoas. E a reação, assim, foi em grande parte positiva, tá? Muitas pessoas gostaram. E eu quero tratar disso aqui também, para que vocês possam conhecer. Porque o que vai acontecer, né? Eu vou começar uma newsletter, né? Ou seja, não é bem uma newsletter, né? Na verdade vão ser cartas mensais que eu vou enviar para os apoiadores. Mas essas cartas serão cartas físicas, essas cartas vão chegar na porta de vocês, tá? Chegar na porta de vocês. E vão ser cartas tratando de temas de direção espiritual, meditações espirituais, reflexões de forma mais geral sobre o estado das coisas, conselhos, coisas assim. Né? E eu estou muito feliz com essa ideia, porque vai ser uma chance de ter um contato mais próximo. Né? Tem uma certa frieza no digital, no anonimato do digital, que assim, que eu posto um negócio na internet e eu não sei quem vai ler, e eu não conheço, não sei nem a cara das pessoas que vão ler aquilo, e uma certa imaterialidade, né? Você não tem nada para pegar, você não tem nada para sentir o cheiro, você não tem nada para segurar na sua mão. Enquanto que uma carta chegando na porta de pessoas que são apoiadoras, pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu já conversei, pessoas que pelas trocas eventuais de ideias a gente tem alguma ideia de ao menos como é a vida, torna tudo uma coisa muito mais íntima realmente, né? Uma coisa muito mais humana, e eu quero muito poder ter esse contato com vocês, né? Realmente quero, e eu gostei muito dessa ideia que eu tive, e eu acho que vai ser bem legal.
tá? Só temos um porém, né, que é o fato de que, bem, todo o conteúdo que eu produzo, que é fechado, né, porque a maioria do conteúdo que eu produzo, como as coisas no Instagram, homilias, os áudios do podcast, tudo são absolutamente gratuitos, mas o pouco conteúdo privado que eu produzo para as pessoas, que são as aulas mensais e as coisas que eventualmente eu coloco no grupo do Telegram, né, as palestras, meditações pequenas, dúvidas que eu tiro, essas coisas, estão abertos para qualquer um. Né? Qualquer um que contribua com a partir de R$1 tem acesso a tudo. Porém, essas cartas não vão poder ser assim. Tá? Não vão poder ser assim por quê? Porque eu vou ter um gasto concreto para produzir elas. Não só um gasto de tempo, né? Mas um gasto de impressão, papel, o gasto do próprio deslocamento até o correio, o gasto de enviar as cartas para todos os cantos do Brasil. Então é uma coisa assim que não vai poder ser aberta para qualquer um a partir de R$1. Vai ter que ser para um grupo que contribua um pouco mais. E pelas contas que eu fiz, me parece que um valor justo aí seria para todos aqueles que apoiam a partir de R$50. Tá? O valor não está definitivo ainda, mas acredito que vai ser por aí. Eu vou anunciar isso com calma depois e organizar no Apoia-se. Tá? Mas, a princípio, a minha ideia é que a primeira carta seja enviada em agosto. Né? Ou seja, aqueles que no apoio de julho já estiverem aí acima dos R$50, a partir dos R$50 já receberão ali a primeira carta em agosto. Tá bom? Então, espero que vocês se interessem, espero que vocês gostem. Né? Nas enquetes que eu fiz, muitas pessoas gostaram. Né? Então, claro, a gente nunca sabe como é que isso vai se traduzir realmente para o interesse concreto das pessoas, mas ao menos na teoria muita gente gostou. Mas assim, mesmo que sejam 2, 3 pessoas, para mim está o suficiente, porque o que mais me interessa nisso é, em primeiro lugar, ter este contato mais material e mais próximo com vocês, e também ter uma oportunidade de uma coisa que vai me obrigar a voltar a escrever, né, a não ficar só no áudio, a voltar a produzir textos com alguma regularidade. Lembrando que o Apoia-se é http://apoia.se/Moriar, tá? Então, tem uma série de conteúdos ali. Temos mais de 10 aulas, aulas grandes, aulas profundas gravadas sobre diversos temas de vida espiritual, e estão todas disponíveis ali, além do acesso ao grupo no Telegram, em que nós podemos ter um contato mais próximo. Né? Lembrando sempre que a minha ideia com o Moriar não é só ganhar dinheiro, né? A minha ideia é realmente levar uma certa visão da vida espiritual para o maior número de pessoas possível, mas principalmente criar uma comunidade de pessoas que realmente amam a Deus, que realmente querem amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Criar uma comunidade, colocar essas pessoas em contato umas com as outras. E o melhor lugar para isso é ali no grupo do Telegram, é na escolinha dos moribundos. Que vocês podem conversar, vocês podem tirar dúvidas uns com os outros. Muitas vezes tem gente lá que responde até antes que eu e que dá respostas melhores do que as que eu daria. Então é isso. E lembrando então que, para quem quiser, no e-mail amores.moriar@gmail.com ele está aberto, vocês podem tanto fazer pix para ele, como vocês também podem escrever, né? Escrever para ele testemunhos, dúvidas, questões, problemas da vida de vocês, que eu leio, eu respondo, e na medida que for interessante eu posso até anonimamente, é claro, comentar as perguntas de vocês aqui no podcast. Tá bom? Lembrando também que hoje, o dia que eu gravo isso, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, então vamos rezar aí para Santo Antônio, para que ele interceda por nós, né? O grande doutor evangélico, chamado aí quase de Arca do Testamento, um título até mariano, porque ele tinha um domínio tão grande da Sagrada Escritura, que se dizia que se desaparecessem as Bíblias do mundo, Santo Antônio seria capaz de ditá-las de Gênesis a Apocalipse. Bom, tudo isso dito, vamos então começar o áudio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las
para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, estão ouvindo isso aqui? Tem um restinho de água na garrafa. Eu vou tomar um gole. E vamos lá, então. Esta semana, no Instagram, eu recebi uma pergunta muito interessante. Uma pergunta, inclusive, muito complexa. De uma mãe, que é claro, eu não vou dizer o nome dela. Vamos aí fingir que o nome dela é Andréia, tá? E eu respondi aquela pergunta nos stories, mas foi uma resposta, assim, absolutamente superficial. Né? Foi uma resposta superficial por quê? Porque o problema que ela me colocava, tá, é um problema muito delicado, é uma questão muito delicada, que para ser bem tratada, eu teria que fazer o quê? Eu teria que sentar com essa senhora, né, sentar inclusive com o esposo dela junto, e ter uma longa conversa sobre todos os detalhes que envolvem a situação deles. Né, para que não houvesse injustiça, para que não presumisse coisas erradas do que ela estava pensando, nem nada assim. Entretanto, a pergunta dela ficou na minha cabeça e eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre esta questão que ela me fez aqui nesse episódio, para aproveitar que tem um espaço aqui para falar um pouco mais e conversar com vocês a respeito disso. Então, vejam, a dona Andréia me escreveu dizendo o seguinte. Claro, lembrem que isso está escrito desse jeito, resumido, porque é uma pergunta de caixinha do Instagram. Né? Então as pessoas elas têm que construir a frase de uma forma imperfeita e às vezes até menos clara para que caiba no menor número de caixinhas possíveis. Né? Por exemplo, tem uma pessoa ali que me faz umas perguntas absurdas, que envia perguntas longuíssimas, que ocupam 10 caixinhas ao mesmo tempo. E assim, vou ser sincero com vocês, é raríssimo que eu vá realmente ler, né? Porque fica confuso, fica fora de ordem, é um caos, a gente tem que fazer um quebra-cabeça. Então as pessoas escrevem de uma forma que talvez possa parecer um pouco confusa, mas não é por mal, é porque são limites da própria infraestrutura do Instagram, tá bom? Então, a dona Andréia diz o seguinte, ela diz 5 filhos, aberta à vida. Estamos investigando possível transtorno em um dos filhos. Outros poderão ter também. Muita angústia com a limitação financeira para tratamento. Buscando confiar nos desígnios de Deus e buscando clareza sobre nossa postura frente a essa abertura. Fecha aspas. Bem, em primeiro lugar, vamos esclarecer aqui qual é a pergunta dela. A dona Andréia diz que ela tem 5 filhos, né, que ela está casada, tem um matrimônio aberto à vida, católica, e que parece que um dos filhos dela, né, pode ter algum tipo de transtorno. Tá? Ela não deixa claro que tipo de transtorno que é, né, se é um transtorno do espectro autista, ela não diz se é um transtorno com consequências físicas graves, deformidades, o que mas diz que está investigando possível transtorno em um dos filhos, o que me faz pensar que talvez seja uma questão de não física, né, mas psíquica, porque se estão investigando, né, ou quer dizer que não é uma coisa tão óbvia assim, né, mas aparentemente também deve ser algum transtorno relativamente grave, porque ela manifesta preocupação com o gasto financeiro, né, e com a dificuldade de ter dinheiro para ter esse tratamento adequado para o filho. Então ela diz que estão investigando esse possível transtorno, não sabemos qual é em um dos filhos, e que outros poderão ter também, ou seja, se eles se permanecerem abertos à vida, outros filhos poderão vir com o mesmo transtorno também. Tá? Essa é a situação. 5 filhos, aberta à vida, investigando um possível transtorno em um dos filhos, e há a possibilidade de que próximos filhos também tenham o mesmo transtorno. Aí vem o problema dela. Ela diz, muita angústia com o quê? Com a limitação financeira para o tratamento.
E ela diz, olha, mas eu estou buscando confiar nos desígnios de Deus e ter clareza sobre a nossa postura frente a essa abertura. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser injusto com a dona Andréia. Tá? Por quê? Porque se a gente lê isso mal, a gente pode achar que ela não está feliz com o filho que tem o transtorno, o que não parece ser verdade. Isso aqui está escrito por uma mãe que ama o filho que tem, mas que se preocupa por não poder dar a ele o melhor tratamento possível. É uma mãe que tem uma situação financeira X, não sei se é rica, não sei se é pobre, não sei o que tem um filho que tem algum tipo de transtorno, nós não sabemos qual, e que gostaria de dar a esse filho o melhor tipo de suporte, o melhor tipo de tratamento possível, mas, é claro, é limitada. Como qualquer pessoa normal, é limitada financeiramente e se preocupa e sente dor, dor real, justa inclusive, por não poder fornecer a esta criança o melhor tratamento possível, ou talvez, lendo a pergunta dela, talvez se preocupe por, caso venham outros filhos com o mesmo transtorno, ela não poderia dar a estes filhos o melhor tratamento do mundo. Porque parece que qualquer que seja esse transtorno, é um transtorno que vai incorrer aí em tratamentos caros. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, para não ser injusto com ela, para ter empatia, para nos colocarmos na posição desta mulher e compreendermos que, bem, você ter uma pessoa que você ama e que possui algum tipo de transtorno, e você se vê numa situação que você não pode ajudá-la como você gostaria, é algo dolorido. É algo dolorido. Claro que é, especialmente para uma mãe que gerou essa criança no seu ventre e que, sem dúvida, olha para essa criança e, justa ou injustamente, principalmente sendo uma mulher, imagina na sua cabeça todos os tipos de sofrimento que essa pessoa, esse filho, pode ter e se entristece com isso. Porque, ainda que o sofrimento seja algo que nos aproxima de Deus, ainda que o sofrimento tenha sido divinizado pelo sofrimento do próprio Cristo, o sofrimento continua sendo um mal, continua sendo algo dolorido, algo que pesa, algo que nos fere, e algo que nós não desejamos para as pessoas que nós amamos, porque afinal de contas, quando nós desejamos que a pessoa que nós amamos sofra, nós não estamos desejando para ela sofrimento, nós estamos querendo a coisa boa do sofrimento, nós estamos querendo que ela se santifique, querendo que ela seja salva, querendo que ela purgue as suas penas nesta vida para que não padeça no purgatório depois de morta. Mas o sofrimento em si, a dor em si, nós não desejamos para as pessoas que nós amamos. Então, primeiro é isso, nós temos que ter clareza que essa mensagem é uma mensagem escrita por uma mulher com dor, uma mulher que ama, que se preocupa com o sofrimento de uma pessoa que ela ama, e de possíveis pessoas futuras que poderão ter o mesmo sofrimento que ela não poderá ajudar como ela gostaria. Tá bem? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que nós temos que entender o que é que a igreja nos ensina com relação à abertura à vida. Tá bom? Assim, há interpretações que se fazem mais recentes, dizendo que em alguns casos, se as pessoas realmente não têm dinheiro, se elas realmente vivem numa situação de miséria objetiva, seria lícito não métodos contraceptivos, porque métodos contraceptivos nunca são permitidos pela igreja, nunca, tá? Mas que em casos extremos seria possível de alguma forma espaçar as gestações utilizando os métodos naturais, como o método Billings, entre outros.
Mas nós temos alguns problemas aqui. Tá? O primeiro problema é que esse tipo de posição, ele surge de onde? Ele surge de uma visão hipersexualizada do casamento. Tá? Porque o que acontece hoje em dia? O que é que nós vemos? Nós vemos pessoas com uma mentalidade pagã sobre o corpo, uma mentalidade pagã sobre o sexo, uma forma de pensar gerada por uma cultura pornográfica, que é a cultura que nós vivemos, e que dentro dessas pessoas, não estou dizendo que é o caso da dona Andréia, tá? Estou fazendo uma análise geral da conjuntura. Dentro dessas pessoas coabita nelas o desejo de viver a castidade, mas uma visão hipersexualizada da vida. Tá? E aí, como é que o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando nessas pessoas uma impressão, consciente ou não, de que depois que você se casa, você pode fazer sexo do jeito que você quiser, a hora que você quiser, você pode virar um coelho. Entendeu? Mas isto não é verdade. Isto não é verdade. O sexo não nos é dado como um brinquedo, como uma fonte de prazer. Não é para isso que ele serve. A própria ideia de que há na relação sexual um fim unitivo, tá, é uma ideia recente e que, pelo que eu consultei bons padres, não encontra respaldo na tradição, não encontra respaldo nos santos padres, não encontra respaldo nos doutores da igreja. É uma ideia de uma teologia nova, recente, que surgiu ontem, e que não encontra respaldo histórico nos pensamentos tradicionais da igreja. Tá bem? Porque vamos pensar, fazer uma analogia, né? São Francisco de Sales faz isso, e eu acho que ele trata isso de uma forma assim, magistral. Vamos tratar do sexo como se fosse comida. Né? Bem, os dois têm um fim. Né? Todas as coisas que Deus cria têm um fim. Então, o fim do alimento é nos prover com vida, né? Nos manter vivos. E Deus associou a ele, à alimentação, um certo prazer, um grande prazer. Comer é bom, comer é gostoso. Nós podemos comer várias coisas, nós podemos texturas diferentes, pratos diferentes, e tudo isso para nós é fonte de grande prazer, inclusive de consolação. Agora, não é porque comer uma comida boa me traz consolação que é agradável a Deus que eu coma simplesmente procurando consolo. Vocês entendem? Não, Deus associou à alimentação um prazer. Para quê? Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. E Ele quis que eu pudesse me sentir bem com essas coisas. Ele quis que houvesse prazer, que houvesse uma alegria não só espiritual na minha vida, mas que houvesse também uma alegria física associada à manutenção da minha vida. Tá? Agora, se eu percebo, bem, tem isto aqui que eu posso fazer, que é prazeroso. Mas eu começo a fazer isto, não pelo fim para o qual Deus o criou, manutenção da minha vida, ou, no caso do sexo, a procriação, ou seja, a geração de novas almas para o céu, povoar o céu. Se eu perco a vista do fim da coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou pervertendo a ordem natural. Ou seja, eu estou dizendo, a ordem que Deus estabeleceu ao criar as coisas não é boa o suficiente para mim. Não é. Então, eu vou ignorar a vontade de Deus com relação a isso, e eu vou fazer com que essa coisa tenha um outro fim, que não é mais o fim que Deus previu para ela, mas é o fim que eu quero, ou seja, é o meu prazer. Eu vou pegar a criação de Deus, que existe para servir a Ele, para dar glória a Ele, e vou fazer com que ela me sirva, com que ela dê glória a mim. Então eu vou pegar, por exemplo, a alimentação,
E o fim próprio da alimentação, que é sustentar o meu corpo, que é preservar a minha vida, eu vou deixar de lado. E eu vou tratar não como se fosse o fim primário daquela coisa, mas como se fosse uma coisa acidental, uma consequência. E eu vou fazer o contrário com o que não é o fim primário, que é o prazer. Eu vou tratar ele como o fim primário. Então eu vou inverter as coisas. Eu vou virar do avesso a criação de Deus. Então, ao invés de me alimentar para permanecer vivo, não, eu vou me alimentar para ter prazer. E se aquilo me mantém vivo, se aquilo me nutre, se aquilo é bom para mim ou não, bom, é uma consequência do prazer que eu tive com aquilo. E ponto. Tá? Eis aí o pecado da gula. Tá? Com as relações sexuais, mesmo dentro do casamento, é a mesma coisa. O fim primário daquilo é o quê? Geração de vida. Se eu paro de encarar aquilo como a geração da vida, como sendo o fim primário, e sim somente como uma consequência possível de algo que me dá prazer, bem, eu estou fazendo o quê? Eu estou deturpando a criação. Eu estou desvirtuando a ordem. Eu estou invertendo as coisas. Eu estou tomando o que é essencial por acidental e tomando o que é acidental por essencial. Lembrem do que diz São Paulo. A relação no casamento existe, primeiro, para gerar vida e como remédio da concupiscência, ou seja, é uma ajuda que você vai ter para controlar os seus apetites, a sua concupiscência desordenada e não pecar. Ou seja, você vai acalmar os seus ânimos dentro do seu matrimônio, para não fazer coisa pior. Mas isso não quer dizer que acalmar os seus ânimos seja o fim primeiro. Não. O fim primeiro é a geração da vida. Tá bom? E por que isso por que é tão importante colocar isso em mente? De colocar isso às claras? Porque a ideia, muitas vezes, das pessoas que têm dificuldades com a abertura à vida, é que nunca passa pela cabeça delas a possibilidade de que, bem, se eu não quero ter filhos, eu devo ser celibatário, mesmo no meu matrimônio. Pronto, acabou. É isso. Entendeu? E quanto a isso, não há nada na igreja que impeça. Nada, absolutamente nada. Então, vamos supor, pegar um caso assim mais grave do que esse que a dona Andréia aqui disse. Vamos supor que ela tem um grave defeito genético e que o médico avisou para ela que todos os filhos que ela tiver irão morrer, na barriga dela. Tá? Bem, isso seria um grande estresse, uma grande dor. E ela conversa com o marido e eles chegam à conclusão, então, que eles querem se preservar disso. O que não é a escolha perfeita. Não é. Porque se Deus permite que essa criança venha e morra na barriga, Deus permite isso por um bem. E esta criança é uma alma eterna que foi gerada, que cresceu e que terá um espaço e será salva, porque não pecou. Então, não é o perfeito. Não é o perfeito se você não querer ter esses filhos. Não é o perfeito. Porque é uma visão mundana, é uma visão materialista, é uma visão de que o que importa é essa vida agora e não a vida eterna. Porque aquela alma que surgiu, ela bem irá para o céu. Então, o seu dever como mãe, que é levar aquela alma, aquela criança a ser salva, você cumpriu. E aquela alma está muito mais feliz agora do que você está. Mas você não pode também, nós não podemos exigir
esta visão completamente sobrenatural e essa visão que é uma visão na prática quase heróica de uma pessoa. Não podemos. Então a gente tem que falar, olha, você não querer ter esses filhos não é pecado. Tá? Não é. Porém, não é o perfeito. Porque você está pensando de forma material, não de forma sobrenatural. Você não está levando em consideração o amor de Deus por essas almas. Não está. Você não está levando em consideração o céu. Você está dando mais valor a esta vida do que a vida eterna. Tá? Mas assim, vamos supor então esse caso que eu disse. Todos os filhos que essa mulher tiver morrerão ainda durante a gestação. E morrerão de forma terrível. E ela passará muita dor e ela poderá morrer também, será sempre muito perigoso. Enfim, ela conversa com o marido e decidem que não querem mais ter filhos. Então, qual é a coisa cristã a fazer? Eles param de dormir juntos. Pura e simplesmente. Tá? Não tem essa. O método Billings e os outros métodos naturais que dizem por aí não são e não podem ser usados como métodos de contracepção. Isto é proibido, terminantemente proibido pela igreja. Tá? Isto é pecado grave contra o 6º mandamento. Tá? Você não pode arrancar do ato nupcial o seu fim próprio, que é a possibilidade da vida. Não pode. E se você usa o método Billings para não ter filhos, bem, você está fazendo justamente isso. Você está transformando algo que Deus criou no seu playground. Tá? O método Billings e outros métodos assim podem ser usados para espaçar gestações em casos sérios, com autorização de um sacerdote. Tá bom? Mas não como métodos contraceptivos. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tinha que entender melhor qual é o ensinamento da igreja com relação à abertura à vida. Tá? A abertura à vida deve estar sempre ali, sempre presente, quando você realiza um ato nupcial com o seu esposo, com a sua esposa. Um ato nupcial fechado à vida é um ato pecaminoso. Sempre. Sempre. Sem exceções. É um ato que viola violentamente a ordem natural estabelecida por Deus. É um ato de autosserviço. É um ato de rebeldia. É um ato de você pegar a criação e você querer que aquilo te sirva e não sirva mais a Deus. É você privar o mundo de almas. Você privar o mundo e privar o céu de almas que resplandecerão com as perfeições de Deus. Mesmo que nunca sejam conhecidas aqui nesta terra. Tá? Não é o nosso papel tomar esse tipo de decisão. Não é. Agora, um outro ponto que a gente tem que tratar quando a gente está falando dessa questão dos filhos, especialmente os filhos que sofrem de algum tipo de transtorno, leve ou grave, é justamente com relação ao valor de uma alma. Tá? Por quê? Porque não existe alma que não vale a pena. Não existe alma que, por si mesma, não seja digna de existir e não seja um motivo de grande alegria. Claro, mantendo em mente o que eu disse no começo do áudio, é compreensível a dor e a preocupação e o medo por não cuidar de alguém que você ama. Mas toda alma que é gerada, mesmo uma pessoa que nasça para uma vida de grande sofrimento, mesmo uma pessoa que nasça fadada a sofrer dores atrozes a vida inteira, fadada a ser dependente dos outros a vida inteira, mesmo uma pessoa assim, se a gente começa a fazer cálculos, o que a gente está no fundo dizendo, quer a gente perceba isso ou não, a gente está querendo dizer
que talvez seja melhor para aquela pessoa não existir. E isso é muito triste. Porque a nossa vida aqui nessa terra é um estalar de dedos, é um momento. E após a morte, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de mazela, tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. A alma não é afetada por nada disso. Por absolutamente nada disso. E há provas disso, né? Eu me lembro, por exemplo, um padre que atendeu por muito tempo minha direção espiritual me contava que, quando ele ainda era religioso, eles atendiam um orfanato e tinha um menino lá com problema, completamente louco, um menino, assim, zoado das ideias mesmo. Só que o menino, sim, era muito, muito amado por Deus. O menino tinha uma inocência que colocava a alma dele muito próxima a Deus. Então, assim, por exemplo, uma vez eles estavam precisando de dinheiro, o orfanato, eles não tinham, e o menino foi até a capela, se ajoelhou, como ele tinha aprendido, chegou diante da estátua do padroeiro do orfanato, eu não sei quem é, então como hoje é dia de Santo Antônio, vamos fingir que era Santo Antônio, e falou: Antônio, precisamos de dinheiro, Antônio, cadê o nosso dinheiro? Eu fiz um sotaque esquisito porque eu ia falar espanhol, porque isso aconteceu em outro país, mas acabei mudando de ideia porque ia ser horrível. Cadê nosso dinheiro, Antônio? Cadê? A gente precisa de dinheiro. Cadê? Assim, como se fosse um amigo. E, claro, no final do dia apareceu uma doação gigantesca. Porque essas pessoas, elas são Deus, assim, aonde abunda o pecado, ou até onde abundam as consequências do pecado, porque todo tipo de dor e sofrimento é consequência do pecado original. Então, sempre onde há algum transtorno, onde há alguma deficiência, onde há alguma deformidade física, a graça de Deus sempre está presente. E essas pessoas são repletas de graças, e Deus as cerca de amor. E assim como todos nós, Deus tem para elas uma missão que é resplandecer na terra alguma das perfeições divinas que, se não fossem por elas, nunca poderiam ser conhecidas na face da terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não encarar as coisas de forma humana, para não encarar as coisas de forma material, para não esquecer do valor infinito de uma alma, de qualquer alma. Qualquer alma, toda alma tem um valor infinito, toda alma vale tudo. Tá? E, por exemplo, eu tenho uma filha espiritual minha que ela é autista. Tá? Ela é autista. E ela foi diagnosticada de forma definitiva depois de adulta. Então, assim, ela passou a infância inteira, a infância inteira sendo tratada como se aquilo fosse frescura da parte dela. Sendo menosprezada, sendo ignorada. Teve uma infância de descaso absoluto por parte dos pais, absoluto mesmo. Não vou entrar em detalhes porque não tem porquê. E todas as dificuldades, todas as limitações eram tratadas com violência, tratadas com desprezo, tratadas com deboche. E essa pessoa, assim, só foi ser realmente diagnosticada e entender a origem das suas dificuldades depois dos 30 anos de idade. Então, assim, a gente tem 30 anos aí de uma pessoa com autismo, e não é autismo leve, tá? De sofrimento absoluto, de absoluta confusão, de não entender o que se passava na própria cabeça, de não entender o mundo, de não entender como as coisas funcionam, de não entender a si mesmo, de não conseguir fazer nada, sabe? E de se sentir uma incapaz, de se sentir uma inútil. 30 anos de grande sofrimento. Ela não teve nenhum tipo de suporte financeiro. Não teve acesso a nenhum tipo de tratamento. Agora, seria melhor que ela não existisse?
seria melhor que ela não tivesse passado por tudo isso? Seria melhor porque ela foi uma criança negligenciada, né, maltratada pelos pais, né, criada meio que entre lobos, assim? Seria melhor que não existisse? Seria melhor que os pais dela não a tivessem tido? Seria melhor que os pais dela não tivessem sido abertos a essa vida? Vocês percebem como, quando a gente coloca isso de fato em perspectiva concreta, a ideia de que uma criança com algum tipo de deficiência não exista, possa ser melhor do que ela existir e sofrer, é absurda? É insana? Porque a gente se esquece da própria graça de Deus, de como Deus age, de como Deus penetra na vida das pessoas, de como Deus as transforma, de como Deus as cura, né? E de como uma pessoa que sofre, ela é ocasião de graça e de conversão não só para si mesma, não só para todo o corpo místico, mas é ocasião de crescimento espiritual para todos aqueles ao seu redor, né? Porque Deus encontrará formas de enchê-la de amor. Porque Deus as ama profundamente. Tá? Então, assim, o que eu diria... Enfim, e para dar um outro exemplo, por exemplo, eu conheço um casal que tem uma filha, que eu não me lembro agora de cabeça o nome da doença, mas é uma menina que ela... praticamente paralisada, numa cadeira de rodas, uma cadeira especial, babando o dia inteiro, tá? Mas assim, aparentemente a inteligência dela é normal, ela só está presa no próprio corpo. E eles amam aquela menina loucamente, e aquela menina é uma fonte de graça e de conversão para eles todos os dias. Todos os dias. E digo mais, é uma fonte de graça e de conversão para todas as pessoas, porque assim, vocês não sabem o quanto que me marcou quando eu conheci essa família e eu vi aquela criança naquela cadeira toda torta, né? Toda torta, e uma criança assim que a inteligência funciona, ou seja, ela tem, a cabeça dela funciona, ela entende as coisas, ela percebe as coisas, ela sabe que ela é limitada, ela não é inconsciente, ela sabe. E aí você vai falar com essa criança, vai fazer uma brincadeira com ela e ela ri e sorri para você com uma pureza, uma inocência, uma alegria, uma felicidade genuína que é muito mais profunda e é muito mais bonita num sorriso assim resplandecente que você não vê nas pessoas que não têm nada disso, das pessoas que são, entre aspas, normais. Né? E essa família não é uma família rica, é uma família pobre, né? Que continuam tendo filhos. Por quê? Porque eles entendem o valor de uma alma. Eles entendem que, bem, meus filhos têm um transtorno ali, podem ter outro, mas são almas. São almas. E Deus nunca vai me dar uma cruz, um desafio maior do que eu posso carregar. Então, assim, eu posso não ter o dinheiro para dar para essa criança o melhor tratamento, o melhor suporte, um tutor particular, médicos. Eu talvez não tenha dinheiro para dar para essa criança o tratamento mínimo que ela precisa, mas é uma alma. É uma alma. Eu vou privar o mundo, vou privar o céu de uma alma. Eu vou privar o mundo de conhecer uma perfeição de Deus que só aquela alma pode dar a conhecer. Porque eu não quero ver ela sofrer um pouco, porque eu não quero sofrer com ela. É melhor não existir do que sofrer. É melhor não existir do que sofrer e ir para o céu, do que ser ocasião de conversão e de amor para todas as pessoas ao meu redor. É possível que eu pense isso. É possível, porque assim, se eu começar a pensar assim, eu justifico o aborto, eu justifico o assassinato, eu justifico a eutanásia. Não dá, gente, não dá. Assim,
qualquer alma vale tudo. E é sempre melhor existir. É sempre melhor ter ganhado existência. Mesmo que seja para viver por 30 segundos, por um instante. Porque você vive um instante nesta terra, neste vale de lágrimas, que é um vale de lágrimas e é um lugar de sofrimento. E nós estamos aqui para sofrer. Né? Você vive por um instante aqui, tem uma eternidade de felicidade depois. E nesse instante dessa alma, nesta vida, nasce uma eternidade. Nasce uma existência sem fim. Nasce uma perfeição de Deus que se encarna novamente na Terra, no corpo daquela criança. E que se dá a conhecer, mesmo que nós não consigamos entender como, porque foi uma criança que nasceu morta. O mundo não é o mesmo depois que aquela criança nasceu. Há algo de Deus ali que nunca será retirado. Há uma cadeia de eventos espirituais da graça provocadas pela existência de qualquer alma. Nada que surge, nada que entra no ser deixa o ser, nada que passa a existir deixa de existir, nada que é criado é descriado. Nenhuma alma entra na existência sem causar consequências, sem ser ocasião de graça, ocasião de conversão, ocasião de amor. Vocês entendem? Então, assim, Dona Andréia, Dona Andréia, eu entendo a dor da senhora. Eu entendo a preocupação da senhora. Eu entendo o que é ver uma pessoa sofrendo, ser impotente diante daquilo, e ter a tentação de achar que o meu dever é resolver aquilo. E me sentir mal por não poder resolver aquilo. Por não poder fazer nada para aliviar aquele sofrimento. Eu entendo. Eu não entendo o que é ser mãe. Tá? Eu não entendo o que é ser mãe. Também não entendo o que é ser pai, biologicamente falando. Apesar de ter uma sensação de paternidade muito forte, espiritualmente ao menos, não posso dizer que eu sei o que é gerar uma vida fisicamente. Mas eu posso dizer que eu entendo como é difícil a sensação de impotência diante do sofrimento daqueles que nós amamos. Mas cuidado, porque o seu dever como mãe não é impedir os seus filhos de sofrer. O seu dever como mãe não é prover o melhor tratamento médico possível de última linha para um transtorno X. Não. O seu dever como mãe é preparar almas para o céu. É povoar o céu. Porque essa vida é um estalar de dedos. Esta vida não é nada. É uma noite ruim num hotel ruim. Tá? E é claro, é heróico exigir de uma mãe que veja um filho que sofre, um filho que talvez, novamente não sei qual é o transtorno que o seu filho tem, mas um filho que, sei lá, vamos supor, ele é eu não conheço essas doenças, eu não sei dizer, mas que tem ali alguma síndrome gravíssima e que vai ficar paralisado numa cadeira pro resto da vida. É difícil dizer para uma mãe, olha, eu sei que ele sofre, tá? Eu sei que ele sofre, mas a senhora não precisa ficar pensando nisso. A senhora não tem responsabilidade de resolver esse sofrimento. Eu sei que é difícil, porque a gente quer resolver, a gente quer curar quem a gente ama. Mas a única coisa que a gente tem que fazer de verdade é amar. E transmitir o amor de Deus para essas pessoas. Porque essas pessoas serão instrumentos do amor de Deus na vida das outras pessoas. Essas pessoas mudarão o mundo.
E isso não é um clichê, isso não é um slogan. Elas realmente mudarão o mundo. Elas mudaram o mundo para melhor no instante que foram concebidas na sua barriga. Naquele instante elas mudaram o mundo. E o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E mudaram o mundo para melhor. E sofrendo ou não sofrendo. Tendo uma vida, entre várias aspas, normal ou não tendo. Sendo adultos plenamente entregados à sociedade ou não. Deus ama essas almas, Deus se alegra com elas, Deus exulta por elas existirem, e Deus está ansioso pelo momento em que as receberá em seus braços no céu. Então, por que nós não estamos ansiosos também para recebê-las nessa vida? Por que nós estamos preocupados com o sofrimento? Por que nós estamos preocupados, em primeiro lugar, com tratamentos médicos e não com o amor de Deus que podemos dar a essas pessoas? Né? A verdade é que, assim, poder prover o melhor tratamento médico é uma ilusão. Porque, é claro, isso tem efeitos concretos e é bom que, na medida do possível, a gente possa oferecer isso. E não tem nada de errado em querer fornecê-lo, mas é uma ilusão. É uma ilusão em que sentido? No sentido de que nós estamos resolvendo alguma coisa. Não estamos. Não estamos. Porque, novamente, é uma vida brevíssima. Para uma eternidade. E na eternidade não há transtorno, não há deficiência, não há limitação. Há almas. E na ressurreição há corpos perfeitos. Então, eu sei que é difícil unir a cruz de Jesus à nossa impotência diante do sofrimento de quem amamos. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece insano. Mas a cruz parece loucura. Pensem na Virgem Santa, aos pés da cruz do seu Filho, oferecido pela nossa salvação. Pensem no que essa mulher não sentiu. E o que ela disse? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus é o bem, não a minha. Porque as almas, a alma, qualquer alma, vale tudo. Com transtorno ou sem transtorno. Tá bom? Essa era a reflexão que eu queria fazer hoje. Tá? E a senhora, dona Andréia, a senhora sabe o quanto a senhora ama essa criança. A senhora sabe. E a senhora sabe o quanto a senhora vai amar qualquer outro filho com transtorno que possa vir. E se a senhora ama assim essas crianças, imagine o quanto as ama o próprio Deus. E imagine o tamanho da alegria que Ele tem reservada para elas no céu. Quando bater o medo, quando bater a dor da impotência, que vai bater, porque você sempre vai ter isso, lembre-se do céu, do amor que Deus tem por essa criança e de tudo aquilo que espera por ela na vida eterna. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedi hoje nas orações para que vocês rezem por Matilda, pela Andréia, sua família, seus filhos, e rezem também por um senhor chamado Dr. Roberto. Tá? É claro, todos esses nomes não são nomes de verdade, mas Deus sabe quem são essas pessoas. Agora eu lhes dou a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juízo, hein?